Segundo a internet, eu devo fazer parte de uma categoria conhecida como a pior criatura existente na Terra, por causa de algumas características comumente conhecidas por definirem alguém muito ruim. Vamos lá. Eu sou homem, hétero, cis, branco, classe média e como carne. Mas só isso me faz ser a pior criatura na Terra? Rapaz do Jornal de volta, e hoje eu venho discutir um pouco mais sobre o que eu comecei no vídeo passado, preconceitos. Para quem tá achando que eu vou hoje defender homens contra o feminismo brutal e tudo mais, pode sair do vídeo. Se quiser até pode negativar o vídeo, porque não é isso. O que eu venho falar hoje é justamente o problema de se generalizar tudo. Porque as características que eu falei no começo desse vídeo, normalmente, realmente, definem uma pessoa que tem tudo para ser um grandíssimo filho da puta. Não que mulheres não possam ser ruins, malvadas, preconceituosas também, mas convenhamos. Por exemplo, quando você diz que um homem hétero, branco, cis, classe média, que come carne é muito ruim, é uma pessoa monstruosa, você está aí se baseando em várias ideologias, certo? Temos aí o veganismo, temos aí o feminismo, temos aí a luta de classes, temos o racismo, temos muita coisa que define o porquê uma pessoa com essas características é realmente, normalmente, muito ruim. Mas é tudo tão preto no branco, desse jeito no mundo. Eu acho que não cabe a mim ou a qualquer outra pessoa se defender e dizer não, mas eu não sou assim, eu sou correto, eu sou bonzinho, eu sou o que for. Eu acho que cabe às outras pessoas olharem para nós e nos definirem nesse sentido, porque são as nossas ações que falam por nós. Então, se eu me digo bonzinho, cordial, legal, defensor de um monte de coisas, de um monte de ideias bonitas e válidas, mas minhas ações mostram exatamente o contrário, não adianta eu ficar dizendo que eu sou bom. As pessoas não vão concordar, certo? Mesma coisa deveria ser se eu não me defino por nenhuma dessas coisas e minhas ações mostram o contrário, que eu sou uma pessoa legal e tudo mais. O problema é que o mundo está ficando paranoico demais, certo? Os estereótipos, eles nasceram justamente para definir uma maioria, um determinado padrão que se repete demais. Então, sim, o homem branco, hétero, cis, que come carne, classe média e tudo mais, geralmente define o estereótipo de uma pessoa muito ruim. Mas não é todo mundo que tem essas características que necessariamente vai seguir esse padrão de ruindade, de maldade. Então, qual é o problema aqui? O problema é que esse padrão se repetiu tanto, demonstrado em pessoas muito ruins, que o mundo começou a ficar paranoico no sentido de que sempre vão esperar isso de uma pessoa com essas características. Você já fica na defensiva. Olha, ele é homem, ele é hétero, ele é branco, ele é classe média, ele come carne. Enfim, qualquer que seja a sua ideologia, você já fica um pouco na defensiva, ou até muito na defensiva, quando uma pessoa dessas aparece. Principalmente quando ela vai falar de coisas das quais ela não participa. Feminismo, por exemplo. Um homem defender o feminismo é válido, com certeza. Mas o homem querer ditar o que é o feminismo certo ou errado, aí temos um probleminha. Porque o homem, ele não é a mulher. Ele não sofre as coisas que a mulher sofre, não tem as injustiças que a mulher vive, certo? Mesma coisa se um homem ou uma mulher branco ou branca for defender as causas do movimento negro. Eles não são negros, eles não sabem, não sentem na pele o que o negro sofre, nem o indígena sofre, nem o gay, se ele for hétero, sofre. Mas isso invalida que ele possa defender essas causas? Não. Ele pode muito bem apoiar. Ele pode muito bem estar consciente do que essas pessoas sofrem, mesmo não sofrendo isso. O que não está muito certo, o que está totalmente errado, é quando essa pessoa com essas características
começa a apontar o dedo, começa a dar palpite demais nesses movimentos, nessas ideologias, como se ele soubesse o que é certo. Na verdade, ninguém que se acha certo está certo. Todo mundo está errado e todo mundo está certo ao mesmo tempo. É bem simples. Só sabe o sofrimento quem passa por ele. Os outros, no máximo, têm empatia. E empatia quer dizer se colocar no lugar do outro, imaginar o sofrimento do outro. Então, qual é o grande problema aqui? É mais ou menos como a Boo, de Orange is the New Black, falou em um episódio. E sim, essa não vai ser a última referência que eu vou fazer a Orange is the New Black nos próximos vídeos. Ela falou algo mais ou menos assim: pessoa ser ativista não é um problema, defender causas não é um problema. Ser ativista demais torna a pessoa chata pra caramba. E o que é ser ativista demais? O que é ser o chato pra caramba? O que é que torna a pessoa ser insuportável por excessivamente realizar seu ativismo? Para responder essa indagação, eu vou usar as palavras do psicanalista Danilo Medeiros, que já participou de pelo menos uns 2 ou 3 vídeos aqui do canal. Acho absurdo essa coisa de quererem matar todos, colocando tudo em pequenas caixinhas, rotulando ao extremo simplesmente por serem burros o bastante para não conseguir ver além disso, além do rótulo. Aqui você é feminista, pró-feminismo, machista, ateu, fanático, seja por time, religião ou partido. Às vezes, até pelos 3. Pessoa esquerdista, direitista, centrista, entre outras coisas. E só pode ser um desses. Qualquer um desses normalmente exclui necessariamente o outro. Isso me enche. Até porque conheci poucas pessoas que se enquadravam numa única definição apenas. Então vamos lá. Qual é o grande problema aqui? Você achar que porque você tem um certo tipo de ideologia, necessariamente quem é da ideologia contrária é uma má pessoa. E vice-versa. Enfim, a questão é que as pessoas não se ampliam, as pessoas não procuram ver se a pessoa com quem elas estão lidando é realmente uma pessoa má. Elas acabam apelando quase que automaticamente para o estereótipo, porque o mundo anda tão na defensiva, tão paranoico, que apresenta certo risco você dar uma certa chance para uma pessoa com uma característica contrária ao que você defende, porque você já acha que ela vai ser a maçã podre do cesto. Ela entrando, ela vai apodrecer todo o seu grupo e por aí vai. E não é necessariamente isso, não é necessariamente a verdade. O que a gente deveria fazer, né? Qual é a salvação do mundo? Particularmente eu acho que não tem salvação no mundo, mas... eu acho que a gente deveria começar a contar até 10 antes de explodir. Porque todo mundo tem direito de defender o que quiser, todo mundo tem direito de achar que tá certo por fazer alguma coisa. Mas daí você condenar uma pessoa automaticamente por ela ter características físicas ou ideológicas, o que for. Isso tá muito extremo, isso tá muito preocupante, porque é por conta de coisas assim que hétero mata gay, branco mata negro, que o direitista e o esquerdista entram em guerra eterna em período de eleição e fora do período de eleição. Sei lá, devem achar que é bacana criar essa guerrinha pra se sentir superior por gostar de um time, ou de uma religião, ou de um partido político, ou de uma cor de pele, ou de um gênero, de uma sexualidade, o que for. O problema tá na humanidade. Gente, que necessidade de estar por cima é essa? Que necessidade de poder gigante é essa? Vamos dar uma maneirada nisso, ou pelo menos tentar. Eu sei que é difícil você ir acima do seu próprio preconceito, porque todo mundo tem preconceito e às vezes você não consegue lidar com isso. Mas como eu já falei antes, o problema não é ter preconceitos, o problema é externar demais. O problema é querer passar por cima do outro por causa do que você acha. Então, vou fechar o vídeo hoje tentando dar esse recado, vamos tentar ampliar a cabeça. Vocês comentem aqui embaixo, comentem se vocês viram o vídeo num post de Facebook, compartilhem, curtam, tentem fazer essa mensagem chegar um pouquinho além dessa pequena página. E tentem não só compartilhar, mas tentem pensar mais nessa ideia, tentem não ser tão extremos. E é isso. A gente se vê próxima semana.